Salve Jorge é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 22 de outubro de 2012 a 17 de maio de 2013, em 179 capítulos. Substituindo Avenida Brasil e sendo substituída por Amor à Vida, foi a quarta novela das 9 exibida pela emissora. Teve autoria de Glória Pérez e dirigida por Luciano Sabino, Alexandre Klempura, Adriano Melo, João Boltschauser e João Paulo Jabbour. Teve direção geral de Fred Mairink e Marcos Chestman, que foi também diretor de núcleo. Contou com Nanda Costa, Rodrigo Lombardi, Giovanna Antonelli, Cláudia Raia, Flávia Alessandra, Alexandre Nero, Carolina Dickmann, Adriano Garibe, Dira Paz e Totia Meirelles nos papéis principais. Morena é uma garota do Complexo do Alemão muito corajosa. Tendo sido mãe aos 14 anos, amadureceu cedo. Foi criada no Morro, filha de Lucimar e mãe de Júnior. É no Complexo do Alemão que ela encontra Theo, oficial da cavalaria do exército, devoto de São Jorge. Pressionada por graves problemas financeiros, Morena antevê uma grande oportunidade no convite de Wanda, uma traficante de pessoas da quadrilha de Lívia para trabalhar, por alguns meses, fora do país. Lívia é uma mulher sofisticada e inteligente, que se faz passar por uma agenciadora de talentos artísticos, com contatos preciosos no mundo da moda e do show business, mas na verdade trabalha para o tráfico de pessoas. Em função dessas atividades, costuma passar longas temporadas fora do Brasil, peça-chave na engrenagem dessa nova modalidade de crime. Contrata olheiros e providencia as falsificações necessárias para viabilizar a viagem das vítimas, que seduz com promessas de turnês esplendorosas e ofertas de empregos no exterior, muito bem pagos. Assim como Morena, Jéssica, Rosângela e Valesca, entre várias outras meninas, acabam caindo na armadilha preparada por Wanda. As jovens embarcam acreditando que rapidamente terão dinheiro para mudar de vida e ajudar a família, mas acabam sendo presas e escravizadas. Elas permanecem em um alojamento pequeno dentro de uma boate na Turquia, onde são obrigadas a trabalhar se prostituindo. A quadrilha responsável pelo tráfico é formada pela aliciadora e auxiliar direta, Wanda, a gerente de Boots, Irina, e o chefe da segurança, Russo. Além disso, ao longo da novela, Rosângela consegue mudar de lado e alia-se aos traficantes. No decorrer da trama, a competente delegada federal Heloísa é encarregada de investigar os crimes de tráfico de pessoas. Por ironia, o ex-marido dela é Estênio, advogado de Lívia. Morena vive um romance com Theo, mas entre Morena e Theo, existe outro obstáculo. A tenente Érica, ex-namorada dele. Theo e Érica trabalham juntos, servindo no mesmo regimento da cavalaria do exército. Eles têm em comum a paixão pelos animais, a disciplina militar e o temperamento justo e generoso. Porém, o capitão Elcio, que tem uma imensa inveja de Theo por ele ser seu rival nas competições de hipismo, faz de tudo para provocar desavenças entre o casal. Glória Pérez se inspirou em casos reais de mulheres traficadas para compor as personagens Morena, Nanda Costa, e Jéssica, Carolina Dickmann. Ana Lúcia Furtado e Fernanda Kelly Martins foram traficadas, assim como Jéssica. Fernanda Kelly Martins foi assassinada pela quadrilha e Ana Lúcia Furtado foi resgatada. Assim como na novela Caminho das Índias, a trama enfrentou alguns problemas para definir o nome. Glória Pérez, a autora, sempre quis que o nome fosse Salve Jorge. Já a emissora estava em dúvida entre o título da autora, tudo isso porque a TV Globo estava com medo de afastar o público evangélico. A TV Globo preferiu cortar a cena de estupro, violação, de Jéssica,
Carolina Dickmann, para deixar a cena mais leve. Para o papel da protagonista morena, a autora cogitou os nomes de Juliana Paz e Giovanna Antonelli, mas Juliana estava atuando no remake de Gabriela e Giovanna acabou ficando com o papel da delegada Heloísa. O papel acabou ficando com Nanda Costa, e a autora reformulou a sinopse para se encaixar no perfil de Nanda. A atriz foi escolhida depois que a autora assistiu o filme Sonhos Roubados. A escalação de Tami Miranda causou polêmica, parte do elenco da trama reprovou a escolha. Mas algumas colegas de elenco foram bem legais e aceitaram de bem a escolha, como Giovanna Antonelli, Marcelo Airoldi, Nanda Costa e Rodrigo Lombardi. Bruno Galhaço desistiu do papel de Pepeu porque o ator pretendia dedicar-se a projetos ligados ao cinema e teatro. Ivan Mendes ficou com o papel do trambiqueiro Pepeu. Débora Seco e Regiane Alves também estavam escaladas para o elenco, mas desistiram porque Débora estava à disposição para a série Louco por Elas e Regiane preferiu estar em Sangue Bom. Inicialmente o personagem de Carolina Dickmann faria apenas uma participação especial de 30 capítulos, mas seu personagem caiu no gosto do público e somente deixou a trama no capítulo 79, do dia 21 de janeiro de 2013, uma segunda-feira. Jéssica descobriu que Lívia é a chefe do tráfico e a vilã assassinou a traficada com uma injeção mortal que levava na bolsa. O cantor Leandro Sapucaí fez teste para o papel de Beto, ex-marido de Morena, Nanda Costa, mas o cantor não passou e o papel acabou ficando com Sacha Bali. A atriz Letícia Spiller se sentia muito desprestigiada dentro da TV Globo e pediu um papel a Glória Pérez. Letícia ficou com o papel da ex-modelo Antônia. A TV Globo contratou o ator Adriano Garibe para fazer o personagem russo. Salve Jorge foi a última novela da veterana atriz de televisão e teatro Eva Thader, que interpretou Dália. A atriz morreu em 2017, aos 98 anos e com 80 anos de carreira. Salve Jorge também foi a última novela gravada pelos atores Duda Ribeiro, que morreu em 2016, e que interpretou Adam. Também foi a última novela de Solange Badim, que morreu em 2017, e que interpretou Delsuit na trama. Foi ainda o último trabalho de José de Artagnan Jr., que interpretou Aziz, e que morreu em 2019. A novela foi um marco na carreira do ator Domingos Mantegna, que interpretou Zé na trama de Glória Pérez, e que morreu em 15 de setembro de 2016, um dia depois da morte de Duda Ribeiro. Alguns atores do elenco viajaram para a Turquia para gravar as primeiras cenas, entre eles estão os protagonistas Nanda Costa, Cláudia Raia e Rodrigo Lombardi, além de Cléo, Domingos Mantegna, Thiago Abravanel, Mariana Rios, Ivan Mendes, Alexandre Nero, Beth Goffman, Antônio Caloni, Zezé Polessa, entre outros. Numa entrevista, Chestman contou sobre o processo de gravação da novela. Começamos a gravar bem cedinho todos os dias para aproveitarmos a melhor luz. Fomos muito bem recebidos pelo povo turco. É um país de contrastes maravilhosos. Mais de 50 pessoas, entre elas figurinistas, diretores, produtores e atores, embarcaram para a Turquia. Éfeso, cidade turca situada na costa ocidental da Ásia Menor, é a última parada que terminou no início de agosto. A rústica região da Capadócia, berço do mito de São Jorge, foi escolhida para começar as gravações. Famosa por suas formações geológicas únicas, que lembram o território lunar, a Capadócia tem como significado terra dos belos cavalos. Foram usados mais de 350 cavalos locais nas cenas com os atores. Os tradicionais Vale do Amor,
Vale da Rosa e Vale da Imaginação foram algumas das locações escolhidas. O elenco também voou de balão para as cenas que retratam o típico passeio local. Essas cenas contaram também com a participação dos mais de 70 balões cheios de turistas da região. Depois da Capadócia, a produção da novela dirigiu-se para a cosmopolita Istambul. Como plano de fundo das cenas, alguns dos cartões postais Viagem, que durou 40 dias em 3 localidades diferentes. O grupo da cavalaria formado por Rodrigo Lombardi, Flávia Alessandra, Murilo Rosa, Sidney Sampaio, Oscar Magrini, Fernanda Paes Leme e Leonardo Carvalho fez aulas de montaria e passou por uma vivência de 5 dias na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Os atores participaram da rotina dos cadetes e passaram por treinamentos físicos, aulas de veterinária, tiro e direção de blindados. Alguns atores tiveram seu visual mudado para a trama. É o caso de Totia Meirelles, Nanda Costa, Cristiana Oliveira, Letícia Spiller, Ivan Mendes, André Gonçalves, Roberta Rodrigues, Narjara Tureta, Bruna Marquezine, Dira Paz, Zezé Polessa, Fernanda Paes Leme, Paloma Bernardi, Giovanna Antonelli, Lucy Ramos, Flávia Alessandra e outros. A abertura da novela foi desenvolvida por Alexandre Pitt Ribeiro, e mostra uma sequência de cenas feitas em computação gráfica mostrando São Jorge em cima de seu cavalo percorrendo as cidades do Rio de Janeiro e Istambul, além de mostrar os balões que sobrevoam a Capadócia. A sequência mostra os locais onde a novela foi gravada nas 2 cidades, como o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, a Basílica de Santa Sofia e a Feite Sultan Mehmet Bridge em Istambul. No final, os papagaios de seda mostram desenhos que simulam a Batalha de São Jorge contra o dragão e no fim aparece o logotipo da novela. Como música de fundo, ouve-se a canção Alma de Guerreiro, de Seu Jorge, feita especialmente para a novela. Salve Jorge ajudou uma mãe a salvar a filha do tráfico de mulheres na Espanha. Imagens da novela, que aborda o tema da exploração sexual, levaram uma mãe brasileira a perceber que sua filha estava em apuros e salvá-la. A trama virou manchete no jornal norte-americano The Wall Street Journal, que a descreveu como uma história de amor ambientada na favela. Várias personagens se destacaram por seus roupas e acessórios, mas em especialmente a personagem de Giovanna Antonelli, a delegada Elo, que lidera há tempos a lista de itens mais pedidos da central de atendimento aos telespectadores. Todos queriam saber onde encontrar as roupas e acessórios de Elo. O público feminino transformou Salve Jorge num campo de observação e além da delegada outras personagens também viraram moda nas ruas. A trama de Glória Pérez se tornou em mais uma novela da Globo que lança moda. O batom da personagem Lívia Marini, Cláudia Raia, quando ela mata Jéssica ficou entre os itens mais pedidos dos telespectadores, em segundo lugar os óculos de sol marrom dourados de Bianca, Cleo, em terceiro e quarto lugar batom de Roberta Leone, Glória Pires, de Guerra dos Sexos e o esmalte pink respectivamente e em quinto lugar esmalte marrom de Elo, Giovanna Antonelli. Os cabelos também viraram referências para mulheres. Os cabelos de Elo, Giovanna Antonelli, Morena, Nanda Costa, Lívia, Cláudia Raia, Bianca, Cleo, e Jéssica, Carolina Dickmann, ficaram entre os mais pedidos. Apesar da novela não ter caído muito no gosto do público, alguns atores e seus personagens se sobressairão. Totia Meirelles como Wanda, Roberta Rodrigues como Maria Vanubia, Nando Cunha como Pescoço, Adriano Garibe como Russo, Paloma Bernardi como Rosângela e até mesmo Nanda Costa como a corajosa Morena.
Outros núcleos também ganharam bastante repercussão, como a alienação parental retratada por Celso Caco Ciocler, que fazia de tudo para afastar a filha da mãe, Antônia Letícia Spiller, além do triângulo amoroso envolvendo Bianca, Cleo, Zia, Domingos Mantegni e Ayla, Tânia Kalil, e o drama da turca Ayça, Dani Moreno, que em busca de sua família biológica, descobre que foi traficada quando bebê. O sucesso e a repercussão com o público dos personagens Elo, Estênio e Creusa, interpretados respectivamente por Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Lucy Pereira, levaram Glória Pérez a incluí-los no enredo de Travessia, novela também escrita pela autora e exibida em 2022. Em novembro de 2012, em uma entrevista à revista Veja, a dramaturga Renata Palottini, professora aposentada de dramaturgia da Escola de Comunicações e Artes, ECA, da USP, classificou o folhetim como cansativo, entediante e repetitivo, fazendo alusão a outras tramas de autoria da Glória Pérez, como O Clone e Caminho das Índias, que sempre retratam culturas de países estrangeiros, aliados a alguma situação polêmica em discussão, no caso da atual novela, o tráfico de mulheres. A mesma revista publicou ainda um infográfico chamado Monte Sua Novela de Glória Pérez, que permite usuários de seu site montarem uma telenovela com os seguintes aspectos: um país estrangeiro, um bordão característico do país e um merchandising social da época, temas frequentemente abordados em novelas da autora. A mídia e o público criticaram muito a protagonista da novela, Nanda Costa, dividiu a opinião dizendo que era legal ter uma atriz com nova cara como protagonista, mas por outro lado sempre existiram a cobrança de se ter um rosto mais conhecido para chamar a atenção da mídia e do público. Muitos atores da novela como Alexandre Nero, Cristiana Oliveira, Murilo Rosa e até a própria protagonista da trama Nanda Costa e outros defenderam a novela e a autora Glória Pérez. Cansada das críticas que a novela e ela vinham recebendo, a autora rebateu as críticas dizendo que era uma insanidade comparar o Bairro do Divino com o Complexo do Alemão. Famosos também opinaram sobre a novela, como o cantor Luciano e a atriz brasileira Fernanda Souza. Luciano criticou o fato da novela ter cerca de 100 personagens, ele criticou o tema principal, o tráfico de pessoas, alegando que já estava cansado de assistir às cenas de fugas das traficadas. Já Fernanda declarou que está viciada na novela e parabenizou a protagonista Nanda Costa por sua atuação. O Complexo do Alemão mostrado em Salve Jorge também não agradou os moradores da comunidade, que não acreditam que a produção global retratava com realidade uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. De acordo com o jornal O Globo, os moradores vêm reclamando da forma caricata mostrada nos personagens, e também do sumiço das figuras reais, que era um dos destaques nos primeiros capítulos. As mulheres do Alemão mostradas na novela também não convencem. As pessoas que vivem no Alemão sabem que não é bem assim, cheio de mulheres gostosas, além do fato de viverem fazendo barraco. Estreou com média de 35 pontos, com picos de 40% e 57% de share no horário. A antecessora Avenida Brasil marcou 37 pontos e 59% de participação na estreia, já Fina Estampa teve 41 pontos. Seu primeiro recorde foi no seu segundo capítulo, 37 pontos e 38 no Rio de Janeiro. Entretanto, nos capítulos seguintes, a média de audiência caiu, terminando a primeira semana com 33 pontos de média. Nas semanas seguintes a média de audiência caiu ainda mais, chegando a marcar, durante algumas semanas, 30 pontos.
Depois de mais de um mês de exibição, a novela marcou a pior audiência do horário com média de 29 pontos. Bateu recorde negativo de audiência no dia 31 de dezembro de 2012, quando marcou apenas 18 pontos. No dia 15 de janeiro de 2013 a novela bateu seu terceiro recorde, no ar das 21h07 às 22h08, obteve 35 pontos com 57% de share. No dia 22 de janeiro de 2013 a novela bateu seu quarto recorde de audiência com média de 37 pontos no Ibope, o mesmo número que o segundo capítulo no dia 23 de outubro. A diferença é que o share atingiu 59% contra 58% do segundo dia do folhetim. A trama atingiu também o pico de 41 pontos. No dia 28 de janeiro de 2013 a novela bateu mais um recorde com 39 pontos e 61% de share. Estes números referência a São Paulo. Após 90 capítulos a novela tem média parcial de 30,8 pontos, marca apropriada para uma novela das 7. No mesmo período, as duas últimas antecessoras no horário, isto é, Avenida Brasil e Fina Estampa, tinham 37,7 e 38,8 pontos respectivamente. Estes números referência a São Paulo, onde é a principal praça do Brasil na faixa da audiência. Marcou 40 pontos pela primeira vez no dia 19 de março de 2013, após quase 5 meses no ar. Em sua reta final a novela bateu diversos recordes de audiência, no capítulo exibido na noite de segunda-feira, 6 de maio de 2013, a cena na qual Morena, Nanda Costa, dá uma surra em Lívia, Cláudia Raia, fez a trama marcar 45 pontos com picos de 47 na Grande São Paulo. No seu último capítulo exibido em 17 de maio de 2013 registrou 46 pontos de audiência com 69% de participação na Grande São Paulo, segundo dados consolidados do Ibope. Terminou com média de 34 pontos, a pior audiência do horário até aquele momento. Logo na primeira semana, a telenovela foi alvo de boicote por parte do público evangélico. O motivo era que, segundo eles, a novela estava fazendo adoração a algum denominação de São Jorge no candomblé. Em resposta, a autoria Glória Pérez afirmou que esse boicote era imbecil e tinha interesses comerciais. A crítica especializada negativou o fato da trama ter um número grande de personagens sem real função ou histórias próprias, incluindo André Gonçalves, Rose Campos, Sidney Sampaio, Sacha Bali, Cristiana Oliveira, Eva Tader, Hernani Moraes, Elisângela, Valderez de Barros, Cissa Guimarães, Narjara Tureta, Cris Viana, Isaac Bardavid, Jonas Melo e Jandira Martini, citando que eles eram orelhas de luxo. De acordo com um levantamento feito pela Folha de S. Paulo, a cachorrinha Emily, mascote da personagem de Nicete Bruno, apareceu mais que os veteranos citados. A atriz Ana Beatriz Nogueira, intérprete de Raquel, pediu para deixar o elenco, uma vez que se sentia desprestigiada pelo papel e havia recebido uma proposta por Saramandaia. Como justificativa, sua personagem foi assassinada por Lívia Marini, Cláudia Raia, após descobrir o segredo da chefe da máfia. Antes da decisão da saída da atriz, a personagem seria salva pelo Gongo. Elcio, Murilo Rosa, chegaria no exato momento e impediria Lívia, Cláudia Raia, de assassinar a namorada. A cena precisou ser reescrita.
de 29 de outubro de 2018 a 13 de abril de 2019, Salve Jorge foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo Internacional. Em Portugal, a novela foi um fenômeno de audiência, tornando-se o programa mais assistido do país. Salve Jorge está entre as novelas mais assistidas do Globoplay. De forma curiosa, a novela figura no top 10 mais assistidas desde 2020, fato que evidencia o seu sucesso no streaming. Foi atualizada no projeto Originalidade em 23 de janeiro de 2023, com todas as características da sua exibição original, qualidade de imagem Full HD, vinhetas de abertura, intervalo e encerramento. A novela já foi licenciada para mais de 90 países.